Você sabia que milhões de cristãos estão celebrando hoje a Páscoa? Mas talvez de forma errada. E se eu te dissesse que a verdadeira Páscoa bíblica é muito diferente daquilo que vemos hoje? E será que ainda hoje nós podemos comemorar a Páscoa ou já não podemos mais comemorar a Páscoa? Hoje você vai aqui descobrir a verdade que, obviamente, muitos ignoram. E, na verdade, a Páscoa é uma das datas mais conhecidas do cristianismo. Mas poucos, obviamente, param para perguntar o que realmente significa a Páscoa na Bíblia. E será que devemos, hoje, em nossos dias, continuar comemorando a Páscoa? Será? Porque verdadeiramente, hoje, muitas pessoas ao redor do mundo estão celebrando a Páscoa. É claro que é uma data muito conhecida, muito valorizada, mas ao mesmo tempo pouco compreendida. E eu quero te convidar aqui a pensar comigo, será que aquilo que muitos estão chamando de Páscoa hoje corresponde realmente ao que a Bíblia ensina? E quando nós voltamos à Bíblia, especialmente ao capítulo 12 do livro de Êxodo, encontramos, obviamente, a origem da Páscoa. Ela não surgiu como uma tradição humana, nem como uma celebração cultural. Foi o próprio Deus quem a instituiu. E naquele momento, o povo de Israel estava vivendo como escravo no Egito, sofrendo, oprimido, sem liberdade. E então Deus decide libertar o seu povo. Mas, antes da libertação final, Deus estabelece um sinal. Cada família deveria tomar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e colocar o sangue nos umbrais das portas. E naquela noite o anjo da morte passaria, mas ao ver o sangue, passaria por cima daquela casa. E daí que vem o nome Páscoa, que significa exatamente passagem, livramento. No entanto, perceba bem, desde o início, a Páscoa não era apenas uma celebração, era um símbolo profundo de salvação. O cordeiro representava algo maior, o sangue representava proteção e aquele livramento físico apontava para um livramento espiritual muito mais profundo. E quando olhamos para a vida de Jesus, isto no Novo Testamento, entendemos que tudo aquilo era simbólico. A Bíblia diz claramente que Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, aquele cordeiro lá do Egito apontava para Jesus. Assim como o cordeiro era sem defeito, Cristo foi perfeito. Assim como o sangue protegia da morte, o sangue de Cristo nos livra do pecado. Então, a Páscoa não desapareceu. Ela se cumpriu exatamente em Jesus. Dito de outro modo, o símbolo encontrou a realidade. Ou seja, a sombra deu lugar ao verdadeiro significado. E agora surge uma pergunta muito importante. Se a Páscoa, na verdade, se cumpriu em Cristo, será que nós, como cristãos, devemos celebrá-la da mesma forma que era feita lá no Antigo Testamento? Será? Então, a resposta é exatamente clara. É clara. No Novo Testamento, nós não encontramos exatamente uma ordem para que os cristãos continuem celebrando a Páscoa, como os judeus celebravam, é óbvio. Pelo contrário, vemos Jesus instituindo algo novo, que é a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Ele pega elementos como pão, vinho, e dá significado novo, dizendo, fazei isto em memória de mim. Ou seja, o foco agora não está mais no ritual daquela antiga Páscoa, mas no sacrifício de Cristo Jesus, que deve ser lembrado de forma contínua e espiritual, por meio da realização da ceia. O grande problema é que, com o passar do tempo, a Páscoa foi sendo exatamente transformada. Muitas práticas foram sendo adicionadas, muitas tradições humanas passaram a fazer parte da celebração. E hoje, para muitas pessoas, a Páscoa está mais ligada a costumes,
comércio e símbolos que não têm base bíblica do que propriamente o sacrifício de Jesus. E aqui está o perigo. Quando o ser humano substitui a verdade de Deus por tradições, ele corre, obviamente, o risco de perder o verdadeiro significado das coisas. Então, hoje nós podemos continuar comemorando ou celebrando a Páscoa? Claro que não. Hoje não podemos continuar celebrando a Páscoa, porque a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, ao que muitos chamam de a Santa Ceia. Hoje podemos sim, com certeza, comemorar a ceia do Senhor, à luz de Mateus capítulo 26 e, inclusive, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 22 até o verso 27. Então, mais do que celebrar uma data, nós somos, obviamente, chamados a viver a experiência da Páscoa todos os dias. Ou seja, isso significa reconhecer Cristo Jesus como nosso Cordeiro, aceitar o seu sacrifício e, inclusive, viver uma vida de libertação do pecado e manter um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, eu dizer também que a verdadeira Páscoa não está exatamente em uma tradição externa, mas em uma transformação interna. Não está em rituais humanos, mas é uma vida de entrega à pessoa de Cristo Jesus. É por isso, o mais importante é exatamente entendermos que hoje podemos celebrar a ceia e não a Páscoa. E claro que essa é a verdade que muitos, de facto, ignoram. E hoje você teve, obviamente, o privilégio, a oportunidade de conhecê-la. De que hoje não podemos ou não precisamos mais celebrar a Páscoa ou comemorar a Páscoa, mas sim comemorar ou realizar, melhor, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, como muitos chamam, com base a Mateus capítulo 26, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 22 a 27, e também com base ou à luz de João, Evangelho de João, capítulo 13, onde temos aí a realização ou o relato do lava-pés, que exatamente também que deve ser feito e seguida da ceia do Senhor. Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa, ou espero que tudo esteja completamente claro para você. Deus abençoe você. Estamos juntos. Até a próxima.